Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gessé falando, continuando com o nosso curso de agenda em Python e hoje falaremos sobre tuplas. O que são tuplas? São listas, tá? São estruturas de dados, permite você trabalhar com um conjunto enorme de dados, só que a diferença dela é que elas não podem ser alteradas, ou seja, elas são imutáveis, então não dá para a gente criar uma tupla e sair alterando o índice 2, 3, 4, 5, dando um append, tá? Igual se faz com as listas. Aí você pode perguntar para mim, mas professor, então qual é a utilidade de uma tupla? Quando você precisa de valores fixos que não vão alterar no seu programa, você pode criar tuplas, que ele vai ter uma velocidade muito mais rápida, já que não se altera o conteúdo. Um exemplo, semana, sempre será segunda, terça, quarta até domingo, nunca vai alterar isso. Os dias sempre vai ser do 1 até o 7. Os meses do ano sempre vai ser de janeiro até dezembro. São exemplos de tuplas que você pode criar, tá? Elas são criadas com parênteses, cuidado com esse detalhe aqui, ó. Como é que cria uma lista? Com os colchetes, e as tuplas com os parênteses. Desta forma, o Python vai identificar que ela é uma tupla, ok? Não é uma lista. Mas, depois que eu criar esta tupla, quando eu quiser acessar os seus índices, tá bom? Acessar, imprimir na tela, eu preciso chamar como uma lista. Então, eu uso os colchetes. Então, veja só, parece que é meio confuso, tá? Mas você acostuma. Você cria com o parêntese, tá bom? Você dá o nome da tupla, coloca o sinal de igual, abre e fecha o parêntese. Dentro, você precisa separar os valores com a vírgula. Valores entre aspas, será uma tupla de strings. Valores sem aspas, tupla de inteiros. Mesmo padrão dos tipos de dados, não muda nada. Mas quando eu quiser chamar um valor, então, por exemplo, da tupla semanas, a posição 5, quem é? Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o sábado. Está aqui, ó, valor sábado. Não se consegue alterar o valor, vai dar um erro. Que erro? Objeto não suportado ou item solicitado. Esse erro aqui, ó, type error. Então, por exemplo, a semana, na posição 6, eu tentei alterar para um feriado. É um feriadão, eu quero alterar. Só que eu esqueci que é uma tupla. Ele não vai deixar. Ok? Vai dar o dia normal. Vai dar ali tranquilo. Não pode ser. Type error. O objeto tupla não permite alteração. É essa mensagem aqui. Mas eu consigo fazer cálculos? Consegue. Ó, eu tenho aqui datas, vai de 1 a 7. Se eu imprimir data na posição 6, ele mostra para mim aqui, ó, é o 7. Agora, eu criei uma variável, um compromisso, né? Eu criei uma lista, uma variável compromisso, pegando a tupla datas na posição 6. E eu quero somar 3. Qual é o resultado disso? Eu tenho um print aqui, ó. Tudo isso aqui é só para ficar mais organizado. Eu somei, ó, concatenei com mas. Tá vendo o str? Para você transformar dados em string. Por quê? Porque o compromisso aqui, ó, essa variável, ela é uma inteira. Se eu parar aqui, tá vendo? Ele dá int, variável compromisso, e o valor inteiro. Se eu quiser imprimir dentro do print como string, eu tenho que fazer um casting, uma conversão de tipo. Lembra da aula de tipos de dados? Se não, dá uma revisadinha lá, tá bom? É importante você revisar as aulas de vez em quando, tá bom? Então, eu tenho que automaticamente transformar, usar a função str, depois eu concateno com a palavra dias. Qual é o resultado? Vai ficar bonitinho assim, organizado. Nosso encontro será em 10 dias. Se eu tirar o str daqui, olha o que vai acontecer. Ó. Eu vou tirar o str daqui e vou tentar rodar, tá bom? Ele vai dar um erro, ó. De cara, ele vai dizer type error. Por quê? Ó, can online concatenar str not int, ou seja, você só pode concatenar string com string, não dá para concatenar string com str, com int, desculpa, porque
a variável compromisso, ela é um inteiro. Eu estou fazendo uma conta, né? Por isso é um inteiro. Por isso eu devo transformar isso aqui, ó, num STR. Usar a função STR, ok? Isso é mudança de dado no tempo de execução. O Python tem essa facilidade. Eu posso empacotar tuplas. Isso é interessante. Ó, eu posso juntar todos os valores de uma tupla. Deixa eu aumentar a fonte, né, para você ver melhor. E às vezes não tá conseguindo enxergar. É tão ruim, né? Eu já tenho aulas que eu vou assistir, a pessoa grava na resolução ruim, então não dá para ver. Mas eu vou aumentar aqui a resolução, né? Aumentar a fonte. Ó, eu posso empacotar, juntar todos os valores de uma tupla em diversas variáveis. Veja isso. Eu tenho notas, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho, agora, eu posso criar para cada pessoa Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Balaão, Acabe, Jezabel, hein? Eita, que nome, hein? E posso criar tudo isso numa tupla chamada notas. Quando eu imprimir isso aqui, olha que interessante. Eu acabei de criar uma tupla de notas do tipo decimal, double, e acabei de criar uma tupla de notas seguindo os nomes de cada pessoa, de cada aluno. Só que tem um detalhe, viu? Tá vendo aqui que eu tenho, se eu colocar um nome a mais, vou colocar um nome a mais aqui, ó. Eu vou colocar Mateus. Quando eu for rodar aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Ele vai calcular lá em cima. Eu tenho 7 notas. Ó, value error. Ó, os valores não estão empacotados. Por quê? Expected 8. Você me passou 8. Mas eu só tenho 7 valores. Isso quer dizer que eu tenho 7 notas aqui. Mas são 8 alunos. Então, um aluno ficou fora. E se eu aumentar lá? Se eu colocar uma nota para ele agora. Eu vou colocar um 7.5. Ele vai aceitar? Agora, peraí. Agora ele aceitou. Olha que legal. Tá vendo? Agora o Mateus pegou 7.5. Eu posso, inclusive, ó, qual a nota do Isaías? Eu vou imprimir. Aqui, ó. Isaías tem 9. Qual a nota do Jeremias? Jeremias está com 8,5. Do Ezequiel, tá vendo? Ó? Do Oséias, do Balaão. Tá vendo? Tá aqui, ó. Do Acabe. Bom, no Acabe, nota 4. E se eu quiser incrementar com um print? Jezabel. Bom, Jezabel não foi muito comportada. Nota 1. Veja que eu posso criar tuplas e posso trabalhar com elas no meu sistema. Lembrando que não posso alterar, mas eu posso manipular os índices, né? Eu posso manipular as posições trazendo para a tela. Permite fazer slice? Permite. Mesmo jeito, pessoal. Tá? Não esqueça. Tá bom? Não esqueça. Mesmo sendo uma tupla, ela faz parte da classe da string, né? Do str. Então, das coleções. Eu posso fatiar. Por exemplo, eu quero os 3 meses do ano da tupla meses. Lembra da meses lá em cima? Então, ela está lá em cima. Vamos subir um pouquinho para a gente não esquecer onde é que ela está. Epa, cadê meses? Está aqui, ó. Ok? Se você quiser, deixa eu diminuir a tela aqui um pouquinho. Vamos diminuir a tela um pouquinho aqui. Vamos pegar essa meses. Eu vou dar um Ctrl C para copiar. Eu vou trazer ela aqui para baixo, né? Só para você acompanhar a aula com mais facilidade, para a gente entender o fatiamento. Como o fatiamento é uma coisa muito complexa, né? Eu diria que é um pouquinho mais difícil de entender. Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Agora eu vou diminuir a tela aqui, para a gente poder enxergar melhor. Agora ficou mais fácil. Eu tenho janeiro na posição 0, fevereiro na 1, março na 2, abril na 3, ok? Eu quero tudo que vá até a posição 4. Quem vai trazer aqui? 0, 1, 2, 3. Mas quem é o 4? Começa com 0. Então, se eu imprimir aqui, ó, bora imprimir? Janeiro, fevereiro, março, abril. Ó, 0, 1, 2, 3. E por que não trouxe o 3? Lembra que começa com 0? Então, é sempre 4 menos 1. Agora, eu quero do 3 ao 6. Então, eu quero o trimestre do ano, de abril, maio, junho. Ó, vai do 3 até o 6. Eu quero do 9 para frente, então eu quero os últimos 3 meses do ano, eu quero o último trimestre.
Tá vendo como você consegue fazer manipulação, né? Fatiamento? Não tem problema, ele vai deixar normal. Eu posso usar funções internas? Posso. Eu quero dar um sum em notas. Eu quero ver o total das notas desta classe. Eu uso a função sum. Não tem problema nenhum. Ô, professor, mas esse print aí, com essas mensagens vermelho, com a vírgula, é só para enfeitar. Até aqui, ó, é para enfeitar. O comando é só sum notas. Funciona tranquilo, pessoal. Sum notas. Tá aqui, ó. Perfeito. Eu quero fazer cálculos com valores. Eu posso somar duas notas? Posso. Isaías mais Jeremias. Está aqui, ó. Lembra que eu criei agora uma lista, né, de variáveis com notas prontas? Então, Isaías mais Jeremias, cada um tem um valor. As duas dá 17,5. Qual o menor valor? Posso usar a função mínimo. Qual o máximo? A função max. São funções internas do Python. O menor é 1, que foi a de Isabel, né? E o maior é o 9, se não me engano é Isaías. Ok. Eu posso percorrer, tá? Eu estou adiantando a partir daqui, ó, tuplas até aqui é a nossa aula de hoje. E eu vou adiantar um conteúdo, que é as duas próximas aulas, que são estrutura de repetições. O if, o for e o while, tá bom? Não dá para você fazer programas sem estrutura de repetição. Não tem condição, tá bom? Então, eu vou dar um bônus aqui. O que é um bônus? Eu criei uma dimensão. Uma tupla com dois valores, chamada dimensões. Ele tem o 100 e o 10, ok? Eu quero que ele imprima para mim todos esses valores de uma só vez. Como que eu faço isso? Eu vou dar um for. O que é o for, né? O for tem uma aula própria só para ele, mas eu vou adiantar aqui. Ele é um laço que vai até o ponto que você determinou. Então, eu estou falando o seguinte, ó, percorra, comece a correr para, é o for, né? Para ou parta desse ponto. Crie uma variável temporária chamada item, para eu poder controlar esse laço. E tudo que tiver dentro de dimensões, dê um print. Se tiver aqui, por exemplo, 20 itens, ó, 30 itens, 40 itens, ele vai imprimir todos nesse laço. Ele começa aqui, ó. Tá vendo que a indentação, o print, está embaixo dos dois pontos? Então ele pertence a esse for. O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia fazer assim, ó, print dimensões na posição 0. Poderia fazer print dimensões na posição 1. Isso é uma forma de você imprimir toda ela. Poderia fazer assim, ó. Eu poderia pedir, me dê das dimensões a posição 0. Opa, errei aqui, né? Me dê a dimensão na posição 0. Ele vai dar aqui, ó, o 100. Agora, eu vou colocar na mesma linha. Lembra que a gente pode pôr na mesma linha? E vou até copiar, tá? Eu não vou ganhar tempo aqui, ó. Vou selecionar, tá? Você pode segurar o Shift, tá? Segura o Shift e com a setinha para a esquerda você seleciona. Depois você dá um Ctrl C. Agora, eu posso fazer assim, ó. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou fechar. Ctrl V aqui. Vou fechar. Eu poderia fazer no modo braçal. Eu posso pedir para ele imprimir o da dimensão 1, o da dimensão 2 e por aí vai. Só que, pessoal, se tiver 100 itens, já pensou a dor de cabeça que vai dar? Olha só, ele não imprimiu. Lembra que eu falei que essa é uma das coisas que o Python faz? Eu preciso, então, forçar aqui, ó. Se eu der o print, agora ele vai forçar aqui, imprimir todos que eu pedi, ó. Para que o ponto e vírgula? Lembra disso? O ponto e vírgula é que eu posso colocar vários comandos na mesma linha. Agora ele vai, ó. Print dimensão 1, 0, 1 e 2. Mas se tivesse muitos itens, eu tenho que fazer printar 100 vezes? Não, eu uso o laço for. O laço for, ele é usado para esse tipo de operação. Eu peço, parta daqui, e começando com a variável item, que vai começar com 0, e vai assumir a primeira posição. Quem é a posição 0? É o 100. Olha ele aqui, ó. Quem é o próximo? É o 10. Ele fica fazendo isso, ó. Ele vem daqui para cá.
Imprimiu daqui para cá. Imprimiu daqui para cá. Para você ter ideia do que é o for, melhor aqui, ó, eu vou dar um Enter. Tá vendo que o ponteiro fica embaixo do pezinho do print? Mas eu quero que ele fique fora do laço. Então eu quero que ele, ao terminar esse laço, imprima esta mensagem aqui, ó. Ó. Imprime isso aqui, ó. Vou colocar a mensagem aqui. Opa. Imprima aqui, ó. Ó. Programa finalizado. Agora, só depois que ele imprimir todos os itens, lá embaixo, ele dá programa finalizado. Deixa eu dar um recurso a mais aqui, né? Aproveitar. Se eu quiser imprimir ali em branco, lembra disso? Eu posso fazer assim, ó. Lembra do barra N? Barra inversa e o N. Aqui, ó. Agora ele vai dar uma linha em branco. Olha lá embaixo. Tá vendo? Se eu quiser imprimir, ó, eu tô colocando, agora eu tô juntando, tá, pessoal? Programação é isso. Você vai juntando tudo que você aprendeu para criar um programa. Agora eu vou colocar aqui, ó, um asterisco, vou colocar um cerquilha. E eu quero que você imprima isso 50 vezes. Ó que legal isso, pessoal. Ó, olha o que o Python permite. Ele vai imprimir 50 vezes o cerquilha e dar um programa finalizado. Isso é muito usado para fazer cabeçalhos, né? Cabeçalho em programinhas manual, programa de terminal. Como vai ser a nossa agenda, tá bom? Aqui, ó. Legal? Ok. Eu posso sobrescrever uma tupla? Posso. Eu não posso alterar, mas posso sobrescrever. Como? Eu tenho a tupla de dois valores, o 100 e o 10. Eu vou imprimir. Isso nós já fizemos. Tá? Quem está aqui, ó, imprima for item e dimensões. Ele imprimiu 100 e o 200. Só que eu peguei a mesma tupla, tá? Tem que ser a mesma, com os valores 220. E ele agora mudou para 220. Vamos lá, vamos alterar para um valor a mais? Olha só, alterar um valor a mais. Tá vendo? Ele acrescentou, além dos 220, ele acrescentou um por um. Mas você falou que não conseguia alterar. Eu não estou alterando, eu estou sobrescrevendo. Então, esta tupla, a partir de agora, vai ter um valor só. Entendeu? Vai ter um valor só. Eu vou tirar aqui, ó, um outro teste interessante. Eu vou tirar e deixar apenas um valor. Aqui, ó, só um valor. Olha só. Pá! Vai dar o quê? Ó, dimensões igual a 30. For item e dimensões. Imprima item. O que vai dizer? Type error. Ó, o que é type error? Objeto não pode ser iterável. Bom, eu coloquei um valor só. Uma tupla que o padrão dela era o 2. Então vamos pôr 2 agora? Bora pôr 2. Agora foi. Ou seja, eu não consigo alterar essa tupla chamando pelo índice, mas eu consigo sobrescrevê-la. Não se preocupe com esse laço do for, tá bom? A gente vai ver isso mais na próxima aula. Pessoal, é isso aí. Tuplas. Próxima aula, dicionários, né? São essas três, listas, tuplas e dicionários, para você ficar craque nisso daqui. Tá? No nosso programa de agenda, você vai ver tudo isso funcionando numa tela só. Ok, pessoal? Grande abraço a todos. Fica com Deus e na Santa Paz.